Plenário aprova a proposta de emenda à Constituição que altera o tempo de tramitação das medidas provisórias. Comissão de Constituição e Justiça aprova a suspensão do decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro. E vans escolares podem ser obrigadas a instalar câmeras de vídeo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram hoje uma proposta de emenda à Constituição que divide entre Câmara e Senado o tempo de tramitação das medidas provisórias. O texto segue para promulgação. Foi aprovada a proposta que distribui de forma mais igualitária o tempo de tramitação das medidas provisórias entre Câmara e Senado, garantindo um prazo maior aos senadores. A PEC aprovada divide a análise das MPs no Congresso Nacional em 3 etapas: 40 dias para a comissão mista, 40 para a Câmara dos Deputados, 30 para o Senado e 10 a mais para a Câmara, no caso de senadores fazerem alterações no projeto aprovado pelos deputados. Na regra atual, uma medida provisória tem vigência de 120 dias úteis, sem prazos específicos para cada caso. A PEC foi incluída na pauta do Congresso depois que vários senadores reclamaram do pouco tempo que eles tinham para votar as medidas provisórias. Isso porque elas estavam chegando aqui no Senado na última semana ou até no último dia do prazo para votação antes de perder a validade. Trata-se, como Vossa Excelência acaba de apregoar, de uma das matérias mais relevantes que temos aqui, na medida em que, nessa sessão legislativa, dentre outras, nós observamos uma grave preocupação desse Senado Federal em não ser mais uma casa, como se diz, meramente carimbadora, mas sim revisora das decisões que vêm da Câmara dos Deputados. Votando essa matéria no dia de hoje, essa data de hoje será histórica para o Senado, porque este tema é um anseio do Senado, eu diria, desde a instituição das medidas provisórias na Constituição de 1988. Os senadores também aprovaram o fim do sigilo bancário para empréstimos de bancos com recursos públicos. Não há justificativa para que o empréstimo seja sigiloso. É um direito constitucional do cidadão a privacidade e o sigilo bancário. Nós não estamos tocando nessa prerrogativa da cidadania. Nós estamos apenas eliminando a hipótese do sigilo bancário nas transações entre nações, nos empréstimos com dinheiro público para outros países. Foi aprovado ainda projeto que exclui o pagamento de precatórios do limite de crescimento das despesas dos estados. O objetivo é ajudar na recuperação fiscal dos estados. Foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça por 15 votos a 9 o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o acesso a armas. O projeto seguiria para o plenário ainda hoje, mas a votação ficou para a próxima terça-feira. Os votos em separado questionaram a constitucionalidade do decreto. Seus autores argumentaram, por exemplo, que as normas editadas pelo presidente Bolsonaro ampliaram o acesso a armas para algumas categorias não previstas no Estatuto do Desarmamento, o que seria um desrespeito à lei. Aos agentes públicos da Agência Brasileira de Inteligência, o Estatuto do Desarmamento menciona apenas os agentes operacionais e não todo e qualquer funcionário do referido órgão. Aos agentes públicos da administração penitenciária, o Estatuto elenca apenas os agentes e guardas prisionais e os integrantes de escoltas de presos e não todo e qualquer funcionário. Vê-se, então, claramente que o decreto é, nesses pontos, exorbitante. O nosso relatório aponta a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do ato do presidente da República no que se refere à liberação do porte, a ampliação, a extensão do porte e da posse de armas, porque fere frontalmente o Estatuto do Desarmamento. Decreto executivo só pode vir depois da lei, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. Não pode contrariar a lei, deve garantir fielmente sua execução. E 3. É cabível quando existente uma atividade administrativa que executará a lei.
O relator da matéria defendeu o decreto do presidente Bolsonaro. Quando a gente fala da manutenção do decreto, eu peço em nome da minha família, porque a minha irmã recentemente recebeu uma ameaça, eu acho que vocês souberam disso, uma ameaça de morte. E nessa ameaça, as pessoas disseram que iriam durante o estupro, iriam estuprá-la, esquartejá-la, iriam filmar e botar nas redes sociais. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui discutindo, a minha irmã acaba de me mandar uma foto mostrando elas aplicando o teste de tiro para ter o porte dela. É a única maneira que ela está encontrando de garantir a vida dela. A segurança pública é onipresente, não tem condições de estar em todos os lugares, a todos os momentos. Outros senadores também deram opinião sobre o assunto. Ele está tendo um comportamento, com todo respeito, populista e imediatista. Ele está violando o artigo 144 da Constituição Federal, quando determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Ele está transferindo a responsabilidade que é do Poder Executivo, da pacificação social, armando a população. O Brasil é recordista mundial de homicídios cometidos por arma de fogo, por causa dessa política desarmamentista e que apenas olha para o marginal como excluído da sociedade. Armar a população com esse decreto é medializar o Brasil. Significa, em outras palavras, em português claro, dizer que onde o Estado não vai, vamos dar arma à população para matar e para se proteger. Isso é um engano. Hoje, com isso aqui vai cair o decreto, né? Vai ser festa na quebrada, é festa das facções, é a liberdade total, é a certeza que o cidadão não vai poder se defender. Até que votaram a matéria e saiu o resultado. Resultado. Votaram sim, senhoras e senhores senadores, não, 15 senhoras e senhores senadores, portanto está rejeitado o relatório. Manhã movimentada na Comissão de Assuntos Sociais. Emprego para os beneficiários do Bolsa Família, câmeras de vídeo nas vans escolares e liberação do FGTS para doenças graves. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. O senador Paulo Paim queria a liberação do FGTS para as pessoas com doença de Parkinson ou Alzheimer, mas o relator ampliou o benefício. O projeto aprovado garante o recurso do Fundo de Garantia para o trabalhador ou dependente que tenha uma doença grave, degenerativa ou incapacitante, e em qualquer estágio. Para que a pessoa possa se beneficiar do recurso que é dela e que está no Fundo de Garantia durante a vida, para ter uma melhor condição de vida, inclusive. E as vans escolares podem ter que adotar um outro item para transporte de alunos. Os senadores aprovaram a instalação de câmeras de vídeo para monitorar o interior dos veículos. As imagens ficariam armazenadas por até 180 dias e só estariam disponíveis para a autoridade policial ou judiciária. Esquecer um objeto, a gente localiza pela câmera. Se houver algum tipo de desentendimento entre crianças, dano ao patrimônio privado, o motorista está dirigindo de forma irregular, causando dano também à criança, ao adolescente. Então, tem vários aspectos isso. E outro projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais pode reunir quem emprega e os beneficiários do Bolsa Família. Emprego com carteira assinada em troca de menos impostos. Poder conciliar o interesse do empreendedor, que é o nosso empresário, o nosso comerciante, em ter um incentivo importante na contratação do cidadão ou da cidadã que está no Bolsa Família, e essa isenção do INSS patronal, que corresponde a 22% do seu salário, é uma diferença significativa e que pode determinar a contratação dessa pessoa ou não por parte desse empresário. Se porventura ele sair do trabalho, ou porque foi demitido, ou porque ele quis sair por alguma razão, ele poderá retornar ao Bolsa Família normalmente. A abolição da escravatura e as ações afirmativas em relação à população negra do país foram temas de uma audiência pública hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos. Depois de 131 anos da Lei Áurea, que pôs fim ao regime de escravidão no Brasil, reconhecimento de direitos e promoção da igualdade racial,
são contas em aberto. O mito da democracia racial, ele não é perverso apenas por negar a existência do racismo organizando o cotidiano. Mas ele é perverso porque ele apaga os sujeitos históricos, silenciam esses sujeitos no passado, naquilo que eles têm de diverso em suas agências históricas, e também inviabiliza esses sujeitos no tempo presente. A situação de sistemática violação dos direitos da população brasileira não é por conta da escravidão, é por causa do racismo. Isso a gente está falando de Pernambuco, onde uma terra arrasada, que era aquela região de Suape, onde as mulheres estão sendo violentadas, estão sendo assassinadas para dar lugar ao desenvolvimento. Então, assim, o que a gente tem vivido no Brasil é um escândalo. Além das denúncias, a mobilização para lutar, como na comunidade de quilombolas em Alcântara, no Maranhão. Nós não admitimos que se avance no acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos sem que a certeza jurídica do nosso território seja assegurada. Quem decide onde a gente pesca e não pesca somos nós, porque antes do desenvolvimento chegar, a gente já existia naquele lugar. Antes, né, desse modelo, a gente já estava. E esses lugares precisam ser respeitados, são lugares sagrados. As áreas de mangue para a gente é fundamental. As áreas de coroa são elas que nos alimentam, são elas que fazem com que a gente sobreviva no nosso território. Pesquisas e censos do IBGE, fundamentais para apontar desigualdades, estão ameaçados de cortes no orçamento. Com isso, pode-se deixar de coletar dados sobre pobreza e vulnerabilidade que fundamentam a direção das políticas públicas. Essa desigualdade salarial que tem no mercado de trabalho. O homem branco, a mulher branca, que recebe menos do que o homem branco, o homem negro recebe menos do que a mulher branca e a mulher negra recebe menos do que o homem negro. Ou seja, é uma disparidade muito forte. Definem política pública, definem legislação, definem de alguma maneira ou em grande medida o que nós podemos sustentar sobre a importância de determinadas legislações, porque temos indicadores concretos, objetivos, que apontam desigualdade. E à tarde, a Comissão de Direitos Humanos fez outra audiência pública. Como dar mais transparência à gestão dos fundos de pensão foi o tema do debate. Um fundo de pensão serve para gerenciar o patrimônio de contribuições de participantes com o objetivo de proporcionar renda complementar aos profissionais quando se aposentarem. Em dezembro de 2018, os fundos de pensão brasileiros somaram quase R$ 1 bilhão em investimentos. No período, havia mais de 2,5 milhões de participantes ativos, com quase 4 milhões de dependentes. Apesar da quantidade de investimentos, o setor registrou déficit de quase 30 bilhões de reais no período, número que acaba sendo repassado aos contribuintes. Participantes desses fundos defenderam em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos mais transparência na arrecadação. É como se a gente fosse um restaurante e fizesse consumo. Olha, não vou querer entrada não, eu vou economizar, eu quero só o meu jantar, vou tomar uma Coca-Cola e de repente, na hora que traz a conta, vem uma conta muito maior. Você vai conferir, eu quero conferir. Não, é isso mesmo, é essa conta aí mesmo, pode pagar. Ali nessa conta tem vinho, tem uísque, tem uma entrada, tem uma sobremesa que você não pediu. Sem conferência das comandas. Isso não é justo. O Estado brasileiro, que pela lei, artigo 3º da lei, tem que proteger o interesse dos participantes, hoje protege o interesse das patrocinadoras, ponto. Não faz outra coisa, porque se proteger esse nosso interesse, não nos obrigava a pagar o déficit que obriga. Os descontos são tão extorsivos, tão graves, que recentemente tive acesso a contra-cheques que o trabalhador recebeu R$ 12 líquido. O diretor de administração da Fundação Caixa Econômica Federal, um dos maiores fundos de pensão do país, explicou como é feito o cálculo para definir a contribuição dos participantes. Está sendo cobrada meio a meio, metade Caixa Econômica Federal, metade os milhares, dezenas de milhares de participantes, em sua maioria aposentados.
que estão tampando um rombo de mais de 1/4 do seu patrimônio, considerando a insuficiência patrimonial decorrente. É preciso encontrar uma forma diferenciada de equacionamento para o problema. Você não pode ter apenas... Você não pode ter apenas a atribuição dessa responsabilidade ao segurado, uma vez que ele não tinha o poder de tomada de decisão. Então, dentro de uma lógica processual razoável, as patrocinadoras deveriam arcar com o custo e buscar a reparação através das ações. O que está sendo feito ao contrário. E representantes do movimento negro se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediram a rejeição do projeto anticrime e a suspensão dos decretos sobre armas do presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 45 representantes do movimento negro foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta manhã. Eles vieram protestar principalmente contra o projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os decretos que regulamentam a posse e o porte de armas. Nós somos 50 organizações que estamos aqui dizendo para essa casa que nós não podemos concordar com essa licença para matar os negros no país. Então nós, militantes do movimento negro, unidos, nós somos a voz de 60% dessa população. Nós não podemos aceitar ou concordar com essa história de que as pessoas agora podem eliminar os negros no país. Essa casa precisa ficar do lado dos negros e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Que se tratam de políticas que vão ao encontro da vida do povo negro, que colocam mais ainda em risco e constroem um clima de aumento da violência no país, um país que já é extremamente violento, que já assassina um jovem negro a cada 23 minutos, que já super encarcera a população pobre, especialmente a negra. Essa regulamentação viria a piorar ainda mais esse quadro. Ao mesmo tempo, a gente vai apresentar aqui à Casa, ao Senado, uma lista com projetos de lei de garantia de direitos, de defesa de direitos e de ampliação de direitos para a população negra brasileira. O presidente Davi reafirmou alguns compromissos. O primeiro deles, de que o decreto de armas será apreciado no dia de hoje. O segundo, de que nenhuma vírgula do chamado projeto anticrime será debatido aqui no Senado sem passar pelo diálogo com juristas e principalmente por juristas negros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o parecer prévio do Tribunal de Contas da União sobre as contas da Presidência da República referentes ao exercício de 2018, o último ano do mandato do ex-presidente Michel Temer. O parecer prévio do TCU vai ser enviado à Comissão Mista de Orçamento, onde os parlamentares vão julgar as contas do presidente de 2018. Finalmente, com base nos pareceres do TCU e da CMO, senadores e deputados vão julgar as contas prestadas em sessão conjunta do Congresso Nacional. O TCU recomenda a aprovação das contas com ressalvas. Pela primeira vez, o tribunal se deparou com uma situação em que não conseguiu obter todos os dados necessários para emitir uma opinião sobre a confiabilidade do balanço geral da União. Então, essa é uma questão relevante, foi feito um alerta em relação a isso, e essa é uma questão que pode vir a impactar as contas desse ano também, não só as do ano passado, mas as desse ano também. O senador Oriovisto Guimarães apresentou uma proposta de emenda à Constituição que limita a atuação de ministros do STF. Ela fixa prazo de 4 meses para pedido de vista e exige um mínimo de 6 ministros para concessão de liminar. A jornalista Renata de Paula conversa com o senador sobre a proposta, conhecida como PEC das liminares. Olá! Hoje, a decisão tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Evitar que isso aconteça é um dos objetivos de uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. O que motivou o senhor a apresentar essa proposta de emenda à Constituição? Olha, Renata, a grande motivação é o funcionamento harmônico dos 3 poderes que dirigem, que fazem a nossa democracia e que dirigem o nosso país. Nós temos o poder legislativo, como todos sabem,
constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nós temos o Poder Executivo, que é o conjunto de pessoas que administram os recursos da nação, encabeçado pelo Presidente da República com todos os seus ministros. E nós temos o Poder Judiciário, que é quem interpreta as leis e cuida da aplicação dessas leis, né? Enquanto que ao Legislativo cabe fazer essas leis e atualizar essas leis. Eu entendi já há algum tempo que essa harmonia estava sendo quebrada pelas decisões monocráticas tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos explicar aos nossos ouvintes. Decisões monocráticas são aquelas decisões tomadas por um único ministro. E normalmente elas são decisões liminares, daí o nome PEC das liminares. Que é uma decisão provisória, Que né? é uma decisão provisória, você disse bem. É uma decisão liminar, é uma decisão inicial, que pode, dali a algum tempo, ser revertida pelo conjunto dos ministros, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a PEC das liminares visa tão somente disciplinar a concessão de liminares monocráticas, não é? O poder do Supremo continua intocável, ele é o mesmo poder de sempre, ele pode sim, mesmo que 503 deputados tenham aprovado uma lei, depois 81 senadores aprovado essa lei e o presidente sancionado, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu colegiado, pelos seus 11 ministros, pela maioria dos seus ministros, pode sim suspender essa lei e dizer que ela é inconstitucional. Isso não muda. O que muda com essa PEC é que um único ministro não pode fazer isso. E nós temos exemplos práticos, se você me permite. O último que todo mundo deve ter visto e ouvido foi uma decisão do ministro Lewandowski, que suspendeu a venda de subsidiárias da Petrobras, dizendo que elas teriam que ter autorização do Congresso. Isso cria insegurança jurídica, porque é uma única pessoa fazendo isso. E tanto que essa insegurança existe que, depois de 3 ou 4 meses, o Supremo se reuniu e derrubou essa liminar. A decisão é, sim, agora pelo colegiado, que a Petrobras pode, sem autorização do Congresso, vender as suas subsidiárias. Se ela A estatal sede não pode ser vendida sem autorização do Congresso, sim, mas as subsidiárias das estatais sim, podem. Né? Então, isso ficou claro agora com o Supremo. Mas essa decisão liminar, monocrática, é complicadíssima. Né? Nós já tivemos exemplo de decisão monocrática de ministro que mandava destituir o presidente do Senado na gestão passada. Nós já tivemos decisões monocráticas muito polêmicas. Então é preciso, para a segurança jurídica dos brasileiros e para a própria imagem do Supremo, porque hoje muita gente vê o Supremo como se fossem 11 Supremos. E na verdade é um só. São 11 ministros, mas a opinião do Supremo, principalmente em decisões dessa gravidade, como ações diretas de inconstitucionalidade, ou então nas ações, nas ADPF, né, nas ações de descumprimento de preceito fundamental, que é uma coisa mais complicada para explicar, essas só agora em colegiado, por quórum qualificado. E são as duas principais ações que o senhor está sugerindo uma mudança na forma de tramitar, não é isso? Na verdade, a PEC das liminares tem como, vamos dizer assim, ementa e isso que nós estamos falando, segurar essas decisões liminares. A partir da aprovação dessa PEC, quando ela for aprovada, ela tem que passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem que passar pelo plenário do Senado, tem que passar... o senador Espiridião Amin. Isso, o relator vai ser o senador Espiridião Amin. Depois ela vai para a Câmara, se for aprovada na Câmara, aí sim ela vai ser promulgada. Vamos tentar explicar o que ela está alterando? Porque ela altera prazos, ela prevê inclusão automática na pauta, ela prevê até crime de responsabilidade em descumprimento do que ela está especificando, não é isso? Então, as propostas que o senhor terá, prazo máximo de suspensão de julgamento para pedido de vista. Se você me permite, eu vou fazer uma síntese aqui de 5 pontos, que eu acho que resume tudo. Eu até trouxe por escrito para não me perder com você. Então, o ponto número 1, nas ações de controle de constitucionalidade, ou seja, nas ADINs, para ficar mais simples, né, só podem ser concedidas com no mínimo 6 votos, 6 ministros. O Supremo tem 11 ministros, tem 11, né? Então teria que ser a maioria absoluta. Isso, para que seja dada uma liminar.
Dada a liminar, nós estamos fixando um prazo de 4 meses. Porque hoje o que acontece? O único ministro dá uma liminar e não tem prazo para julgar o mérito. Isso Algumas levam décadas, né? Demoram décadas e cria uma situação muito complicada. Nós teríamos vários exemplos, mas o nosso tempo é curto, vamos ficar nesses que eu já dei só. Então agora vai ter um prazo. Depois de 4 meses, o colegiado Supremo tem que julgar esse mérito. Pode julgar em 30 dias, em 60, mas no máximo em 4 meses. E aí o quórum qualificado que se pede é de 9 ministros. Então, para derrubar uma lei, para derrubar um decreto, para derrubar enfim, uma norma constitucional ou legal, nós vamos exigir a maioria dos ministros na hora do julgamento do mérito. Aí não serão 6, serão 9. Não é? Isso vai ser muito bom para o ministro, porque... São 11 ministros. São 11 ministros. Então, teria 9. que ser... Na hora, teria que ser quase que a unanimidade, mas teriam 9. 2/3, nós estamos pedindo aqui. Ainda, na mesma ação, para o julgamento definitivo, seriam... Então, primeiro, para dar a liminar 6, o julgamento definitivo tem que acontecer em 4 meses, e daí 9, para julgar o mérito, para fazer o julgamento definitivo. E ainda, um terceiro item, que deferida a liminar, a gente trata do prazo. Um quarto item, o pedido de vista nos tribunais, e aqui não se aplica só ao Supremo, a todos os tribunais colegiados, todos, o STJ, todos os outros. Quando um ministro pede vistas, hoje ele não tem prazo para devolver um processo. E o que acontece? Uma das formas de se fazer é não fazer. Então eu não quero que o assunto seja decidido, eu peço vistas e fico com esse processo 1 ano, 2 anos, e o prazo acaba... criando uma decisão. Na justificativa do projeto que o senhor apresentou, o senhor traz esse dado, né? A decisão leva em média um pedido de vista, o tempo médio de uma decisão liminar, entre a decisão do plenário e a decisão liminar, são 2 anos e 2 meses. Isso, né? Agora serão 4 meses. São 4 meses. 4 meses, não é? Isso vale não só para o Supremo, vale para todas as outras. E finalmente o último ponto é em processos que envolvam políticas públicas, suspensão de tramitação de projeto de lei, criação de despesa para qualquer poder, também será exigido maioria absoluta, 6 votos do STF para a concessão de liminar. Nós já tivemos criação de auxílio moradia ou coisa que o valha por decisão de um único ministro. Isso não pode acontecer mais. Cria uma despesa, ficam anos a fio, e agora isso vai acabar. Então, a hora que essa PEC for aprovada, esse disciplinamento da concessão dessas liminares vai melhorar muito a imagem do Supremo e vai melhorar muito a justiça brasileira. Senador, teve uma questão muito interessante, o seu relatório está muito bem fundamentado e traz informações faz uma pesquisa internacional sobre como isso funciona. Né? Exato. Assim, o senhor pesquisou Itália, Espanha, México, Alemanha, França, Portugal. É como se fosse uma jabuticaba, essa possibilidade do Supremo poder, né, um ministro apenas suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso? Salta à vista, né, Renata? É uma questão de bom senso. Não pode um único indivíduo ter tanto poder assim na mão. Você imagina uma Febraban, não é? Aquela entidade filantrópica, resolve pedir uma liminar. Um único ministro dá essa liminar. Isso pode envolver milhões, às vezes bilhões de reais. Não é bom para o Supremo que isso aconteça, não é bom para o Brasil que isso aconteça. Longe de mim colocar qualquer dúvida sobre a moral ou o caráter de qualquer ministro. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não é confortável até para o ministro que vai dar ou vai negar. É importante que seja o colegiado, porque as decisões são muito sérias, são muito pesadas, eu diria, numa linguagem mais simples. É bom que eles repartam entre eles. Mas estabelecer 4 meses de prazo, exatamente levando em conta o grau de responsabilidade e a amplitude que tem as decisões do Supremo, também não é questionável, senador? Não, você sabe por quê? Porque o país não pode esperar. O país não pode, dado uma liminar, já nós estamos pedindo que sejam 6 pessoas que deem a liminar. Então já há aí uma maioria do Supremo que já analisou, que já estudou a matéria. E não é tão difícil assim, em 4 meses dá para analisar sim, com certeza. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Oriovisto Guimarães.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.